De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você já ouviu falar sobre essa frase? Eu tô aqui num lugar da minha cidade bem movimentado, num estacionamento em que tem uma avenida grande na minha frente. Talvez nesse vídeo até você escute o barulho, movimento aí da cidade, dos carros, a vida acontecendo. Muitas vezes a gente a gente está nesse contexto de vida frenético e a gente acaba não analisando, não refletindo sobre a brevidade da vida, a nossa finitude. E esse questionamento aqui muito importante que a gente encontra na Bíblia, esse questionamento que Jesus faz, né? O que adianta o homem? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que curta essa pergunta, mas que profundidade para a gente analisar. Como eu disse, às vezes na nossa correria do dia a dia, aí tudo frenético, a gente esquece o quanto a vida é breve, o quanto nós somos finitos. A gente às vezes dá tanta importância em algumas coisas que, se a gente parar para pensar, elas não são tão importantes assim, né? A gente coloca pesos diferentes nas coisas, as prioridades, a gente se ilude com as coisas. E quão importante é a gente fazer esse exercício na nossa vida, esse questionamento, se a gente tem corrido atrás do vento, corrido atrás de ilusões, corrido atrás aí dessa ilusão de que a gente vai ter a vida toda para resolver ou para se posicionar para o que é importante. E aqui eu quero deixar essa reflexão, e dentro dessa reflexão esse questionamento: o que realmente é importante na vida? Vamos elencar alguns pontos. Bom, se você tem família, se você, é óbvio que você, mesmo não tendo filhos ou não sendo casado, mesmo se você não tem pai e mãe, você participa de um grupo, né? Tem amigos, tem pessoas à sua volta. Que bom que seja assim, que você não seja uma pessoa solitária na vida. Mas você tendo pessoas à sua volta, o que é importante? A gente valorizar os relacionamentos, valorizar as pessoas, valorizar uma boa conversa, não viver sempre correndo para um lado e para o outro, valorizar o tempo que temos com as pessoas. A gente não sabe quando vai ser o último momento. Parece clichê isso, né? Mas é a realidade. E parece clichê uma outra frase aqui que eu vou falar. Então se prepare, esse vídeo está cheio de clichês, mas é uma verdade. Para morrer basta estar vivo. Então nós não sabemos o último momento nosso aqui nesse mundo, o último momento que vamos nos encontrar com as pessoas. Então que a gente possa valorizar os nossos relacionamentos, o tempo que a gente passa com as pessoas. Esse é um ponto, um aspecto do que realmente é importante. Se às vezes a gente tem momentos na nossa vida de correria, né? Por um tempo a gente fica correndo e a gente precisa realmente correr, né? Cada vez mais as demandas da vida para a gente conseguir ter uma vida, com um pouco de dignidade, a gente tem que correr atrás, né? Trabalhar e então isso é super legítimo, mas que a gente possa colocar o peso certo das coisas, porque às vezes a gente corre de forma desnecessária. Às vezes a gente poderia reduzir um pouquinho a nossa carga horária do nosso trabalho para passar mais tempo com a nossa família. Às vezes o que acontece é uma ambição, né, de sempre querer mais, aquela ilusão, aquela busca, né, por coisas e coisas. Aí não cabe a mim refletir, você vai ter que fazer a sua reflexão pessoal dentro do seu contexto de vida. Mas esse vídeo é para nós analisarmos isso aí, né? Analisarmos esse aspecto. Isso eu tô falando aqui só numa questão natural das nossas relações pessoais.
Mas o que Jesus fala aqui nessa palavra é muito mais profundo. Olha, o que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É algo muito mais profundo. Se nós já falamos aqui da importância da gente valorizar os relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta, o tempo que passamos com as pessoas, muito mais a gente deve valorizar nessa vida a nossa entrega a Jesus, né? A nossa entrega pessoal da nossa vida a Jesus. Porque o que adianta, como Jesus falou, o que adianta a gente ganhar, conquistar o mundo, ter títulos, ter bens materiais, ter posses, ter posições sociais, ser respeitado na sociedade, né? O que adianta tudo isso? Isso tudo é passageiro. A gente às vezes analisa as pessoas até de mais idade, tão iludidas com as coisas, achando que tem todo o tempo do mundo. Se você está aí na casa na faixa etária aí dos 60, 70, olha, eu lamento te dizer, você está mais perto do fim do que do começo da sua caminhada aqui nesse mundo. E olha a nossa ilusão de achar que a gente sempre vai ter todo o tempo. Quem sabe você está apegada a algo, né, na sua vida que você sabe que desagrada ao Senhor, e você pensa assim, não, olha, eu não vou na igreja agora porque eu estou com a minha vida bagunçada. Quando eu tiver com a minha vida arrumada, eu vou na igreja. Isso é uma ilusão. A gente deve ir para Jesus como a gente está, né? A gente deve ir. Isso é o que a religiosidade ensina isso, né? Que a gente tem que estar com a nossa vida em ordem para buscar Deus, para aceitar Jesus. Isso é uma mentira. Nós sempre vamos ter falhas, né? Nós sempre vamos ter pecados para serem consertados, né, entre aspas, para serem colocados aí aos pés de Deus, para serem perdoados. Então nunca estaremos prontos, né? Mas a graça de Deus sobre nós, a graça de Cristo sobre nós é que nos alcança, que nos perdoa. Então se você está aí nesse grupo postergando, né, a sua decisão, a sua entrega a Jesus, por causa que você olha a sua vida e pensa, eu não sou digno, isso é uma mentira, isso é uma mentira do diabo aí na sua vida, para querer atrasar a sua decisão, a sua entrega, porque é muito séria essa pergunta que Jesus fala, né, o que adianta, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É algo urgentíssimo que a gente se posicione no mundo espiritual, que a gente entregue a nossa vida a Jesus, né? Que a gente tome essa posição, essa decisão, para a gente não perder a nossa alma, porque isso tudo aqui é passageiro, isso tudo a nossa vida é breve. O que são 70, 80 anos, né? Às vezes a gente vê assim reportagens das pessoas que viveram mais tempo, né? As pessoas com mais idade que viveram aqui né, na nossa época, 100 e poucos anos. Mas o que são 100 e poucos anos? Não é nada, nada. E a gente morre, as pessoas esquecem da gente, por mais relevância que a gente tenha, né? Raríssimos casos aí ficam na história, né, de pessoas lembradas, mas a maioria de nós são esquecidos. Por mais que a gente se ache grande coisa, a gente se acha assim, cheio de titulação, né? Ou cheio ou um bom profissional, ou cheio de dinheiro no banco. Nós não somos nada. Então, se você está escutando esse vídeo, eu quero fazer esse apelo, né? Esse que Jesus fez, né? De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 36. Se você quiser, leia, releia, analise a sua vida, faça a sua reflexão, a sua autoanálise pessoal aí, pensando o que eu tenho buscado na minha existência. Eu estou consciente da minha finitude, que a vida é breve. Parece um papo assim tão baixo astral, mas não é, um papo realista. É a realidade
que na verdade a gente se ilude achando, né, que a gente tem todo o tempo do mundo. A gente não tem todo o tempo do mundo. Cada respirar, cada dia que a gente acorda é uma oportunidade. Para isso que é algo mais importante na nossa vida, que é a decisão da entrega da nossa vida a Jesus, para caminhar nos caminhos de Deus, que Deus tem para nós nessa vida, para viver dentro do propósito que Deus estabeleceu na nossa vida, porque todos nós temos um propósito aqui nesse mundo, né? Não achando que somos mega especiais, mas não, nós somos cooperadores de Deus no reino dele, né, para anunciar as boas novas. Isso é que causa um grande impacto na nossa vida, né, na vida das pessoas. Isso é que é ter relevância, a verdadeira relevância nessa terra, que é anunciar algo que é eterno, que a traça não corrói, que a ferrugem, né, não corrói, que a traça não come, a ferrugem não corrói. Então, é nisso que nós temos a nossa esperança, algo que é eterno, que não é algo efêmero, passageiro, né, que se acaba. Então, fica aí com essa reflexão, analise a sua vida. Se você, como eu disse, não entregou ainda a sua vida a Jesus, não deixe passar mais tempo. Faça essa entrega, essa é a coisa mais importante, é a decisão mais importante que a gente toma na nossa vida. Abraço e até o próximo vídeo.